A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Ante, eu sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje, a lição 4. A sutileza da normalização do divórcio. Antes de começarmos o assunto, é bem extenso e eu espero que com a ajuda do Espírito Santo poder ajudar você, professor, sabendo que o tempo que nós, professores, temos em sala de aula não será possível de discorrer todo o assunto. O casamento é a primeira instituição criada por Deus. Deus fez primeiro o homem Adão, mas declarou que não era bom para Adão ficar sozinho. Ele então trouxe para Adão todos os animais que Adão chamou, mas nenhum companheiro adequado para ele foi encontrado ali. Deus estava revelando a Adão sua natureza incompleta. Deus então criou uma mulher, Eva, para Adão. Abençoou-os a união deles e deu-lhes a terra para governarem. A criação do casamento ocorreu antes da entrada do pecado no mundo. Era parte do projeto perfeito de Deus para a humanidade. O Antigo Testamento diz que Deus odeia o repúdio, largar, o abandono, é o desamparo. E Jesus fez fortes declarações sobre o divórcio. Como um cristão deve aplicar isso em um casamento fracassado hoje? Um cristão, ele pode se divorciar? Texto áureo. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. A verdade prática nos diz assim: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao 9. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos que estão nos dando um voto de confiança em nosso trabalho. E você ainda que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: o divórcio no contexto bíblico. Subtópico 1, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. O divórcio não era comum em Israel e não há exemplos de divórcio nas partes narrativas da Bíblia hebraica. Um marido podia se divorciar de sua esposa por qualquer motivo, mas na prática a falta de filhos e adultério eram as duas principais causas de divórcio. Na maioria dos casos, a falta de filho é tratada através de uma segunda esposa ou uma concubina em vez do divórcio. Por exemplo, Abraão e Agar, Jacó e Bila, Eucana e Penina. A legislação mosaica, que incluía um reconhecimento de que o divórcio estava ocorrendo na sociedade israelita, era um reflexo dos corações duros que existiam na época. Sem dúvida, a influência do Egito sobre as duas primeiras gerações de israelitas incluía uma visão relaxada do divórcio, estabelecendo uma prática que estava em andamento antes mesmo de Deus dar o seu pacto no Sinai. Este reconhecimento, de forma alguma, forneceu sanção divina para ou a aprovação do divórcio. A lei comandou o divórcio, nem estabeleceu o divórcio como um direito. Então, o que a Bíblia diz sobre o divórcio? Deuteronômio 24, versículo do 1 a 4, é o único texto de divórcio na lei. Mas havia considerável diversidade de opiniões sobre como interpretar a coisa vergonhosa. O problema em Deuteronômio 24 é a definição da indecência. Este foi o tema de debate, às vezes feroz, entre mestres do direito dentro da tradição farisaica. A palavra hebraica refere-se a algo vergonhoso, como a nudez, mas é usada frequentemente para o pecado sexual.
em Levítico 18, 6 ao 19, usa essa palavra 24 vezes para pecados sexuais, para descobrir a nudez. No primeiro século, havia duas visões sobre o significado da coisa vergonhosa. Primeiro, o divórcio só podia ser procurado por razões morais sérias. Nunca pode ser feito de forma leve ou frívola. As escolas rabínicas, Shammai e Hillel, discutiam sobre o significado dessa frase nessa passagem. A escola Shammai teve uma visão muito estreita, a escola de Hillel uma visão mais ampla. Aqueles na escola de Hillel afirmavam que um homem poderia se divorciar de sua esposa por queimar sua comida. Se havia algo que eles não gostavam sobre sua esposa e se havia algo que ele não gostasse, que se qualificava como algo indecente ou coisa vergonhosa, mas está claro aqui que o homem foi obrigado a encontrar sérias falhas morais em sua esposa antes que ele pudesse se divorciar dela. O divórcio foi um ato sério, a quebra de um pacto que Deus pretendia ser, que ele pretendia que fosse permanente. Uma visão seguiu o grande rabino Shammai e entendeu isso para se referir a uma mulher que foi pega em adultério ou encontrada não virgem no casamento. Só nesse caso, um homem foi autorizado a se divorciar de sua esposa. Esta é a situação em que José, que estava quando descobriu que sua esposa prometida Maria já estava grávida. Ele queria divorciar-se dela silenciosamente, não só porque ele era um homem justo, mas também porque a situação teria sido culturalmente vergonhosa para ele. Não era uma grande coisa ser uma mulher nas culturas semíticas antigas. Elas eram consideradas como propriedade, consideradas servil e dado a poucos direitos ou privilégio. Do nosso ponto de vista moderno, muitos dos ensinamentos da lei e do Antigo Testamento parecem duros, até mesmo opressivos, mas devemos lembrar que na época em que foram escritas, muitas delas eram bem radicais, fornecendo uma posição para as mulheres que raramente tinham no mundo em geral, e protegendo-as dos caprichos dos homens misóginos e dominadores. Muitas leis que hoje parecem repreensivas foram realmente dadas para controlar os homens de tratar as mulheres de forma cruel e arbitrária. O propósito de Moisés era corrigir uma grave injustiça que poderia potencializar em cair sobre uma mulher divorciada. Naquela época, a prática comum era seguir a antiga lei de Hammurabi. Uma mulher poderia se divorciar com uma declaração verbal, que ele venha e diga, eu a repudio, que ia declarando por 3 vezes. Isso é mencionado na página do Código de Hammurabi. E se o marido formalmente se divorciar dela com as palavras eu a repudio, ela segue seu próprio caminho e não recebe o seu dote de volta. O objetivo de Moisés era regular e assim mitigar um mal que ele não poderia extirpar. O propósito evidente era, tanto quanto possível, favorecer a esposa e protegê-la contra uma expulsão sem cerimônia de sua casa e filhos. O problema com o divórcio verbal é que a mulher foi mandada para fora da casa sem nenhuma prova escrita de seu divórcio. O repúdio. E assim, se ela se casar de novo, seu ex-marido pode ficar com ciúmes ou vingativo e acusá-la de adultério. E assim, Deus, através de Moisés, exigia que ela recebesse uma declaração escrita do divórcio. Ela não poderia ser enviada para fora de casa até que a carta escrita estivesse sido colocada em sua mão. A lei de Deuteronômio 24, versículo 1, não tenta definir as causas legais pelas quais o divórcio é permitido, de acordo com a mente de Deus. Diz apenas, porque
ele encontrou alguma indecência nela. Onde a lei de Deus é silenciosa, devemos depender plenamente da liderança do Espírito Santo. Moisés foi sábio o suficiente para ficar longe do aconselhamento matrimonial nesse discurso, pois se ele tivesse aberto essa questão, ele poderia ter estabelecido o que os homens interpretariam mais tarde como requisitos para o divórcio. Há muito pouco no Antigo Testamento sobre o divórcio, e o que há pode parecer para alguns favorecer os homens. Sempre temos essa impressão, mas o ensino-chave sobre o assunto é, na verdade, dado para proteger as mulheres das práticas comuns daquela época. Vimos em Gênesis 2 o propósito perfeito de Deus para o casamento. Um homem, uma mulher, uma vida inteira. Quando um homem e uma mulher se casam, os dois se tornam um aos olhos de Deus. O divórcio é uma separação violenta do que Deus juntou e não fazia parte do plano original de Deus. Nós olhamos para a passagem de Malaquias, que muitas vezes é usada como uma condenação geral de todo o divórcio, e vimos que Deus estava de fato descontente com israelitas que se divorciaram de suas esposas para se casar com mulheres cananitas. Em Esdras, esses homens foram ordenados a se divorciar de suas esposas cananeias e voltar para as mulheres hebreias que havia deixado. Nesse caso, pelo menos, o divórcio não era apenas permitido, mas uma ordem de Deus. Subtópico 2. O divórcio no contexto do Novo Testamento. Os ensinamentos do Antigo Testamento estabelecem a base sobre os quais os ensinamentos de Jesus e os do apóstolo Paulo são construídos. O Novo Testamento expande e esclarece esses ensinamentos, mas não os nega. É importante perceber que a controvérsia foi originalmente criada pelos fariseus em Mateus 19, versículo 3. Se alguém vem com a intenção de provocar controvérsias a partir da questão do divórcio, então podemos ter certeza de que essa intenção é mais farisaica em estilo e tom do que centrada no Evangelho. Jesus faz uma série de pontos em resposta à pergunta dos fariseus. Primeiro ele cita Gênesis. Ele diz que um homem e uma mulher casados para sempre, são casados para sempre. Era a intenção original do Criador. É importante notar uma série de coisas sobre essa parte do argumento. Podemos notar que o modelo original do casamento, de acordo com Jesus, bem como Gênesis, é um homem e uma mulher para toda a vida. Isso exclui a poligamia também, exclui os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Os fariseus, eles recuam, porque entendem as implicações dos argumentos de Jesus e relacionam o que percebe como um ponto de vista diferente do ensino de Moisés. Mas Moisés, ele argumentou assim, permitiu que as pessoas se divorciassem, embora não por qualquer razão, como eles começaram a sua pergunta no versículo 3. Jesus diz que a estipulação de Moisés não é uma descrição da intenção original, mas apenas por causa da dureza do coração do povo de Deus. Como é horrível que o povo de Deus possa ser descrito como tendo corações duros. Mas, de qualquer forma, o ponto do ensino de Moisés era uma concessão, não um mandamento. Então, a interpretação cristã é que isso significa o que ele, na superfície, parece mais obviamente significar. É que Jesus ensina que o divórcio
E o casamento, a menos que haja infidelidade conjugal, ou seja, o adultério físico em si, pecaminoso e é adúltero. A visão católica romana era tradicionalmente que nenhum novo casamento era permitido, a menos que você recebesse uma dispensa papal especial. Isso significava que tais dispensas eram seriamente procuradas, como por exemplo o rei Henrique VIII, e que vários assuntos em curso se tornaram incorporados dentro da cultura, e alguns países católicos romanos por aqueles que não conseguiam alcançar tal dispensação. A visão protestante evangélica extenuante e estritamente mantida começou a se afrouxar no século XX. E agora, em muitos países, o divórcio e o casamento são permitidos para diferenças irreconciliáveis. Os escritos de Paulo também tratam do divórcio, especialmente sua escrita para os coríntios. Na sociedade romana e grega do primeiro século, o divórcio exigia pouca formalidade. Além disso, o casamento poderia ser encerrado pela mulher, bem como pelo homem, ao contrário da situação na lei judaica. A igreja de Corinto não só teve que lidar com a influência da cultura greco-romana, mas também com a influência filosófica sobre carne e espírito. As mulheres tinham a tendência a acreditar que a ressurreição corporal já tinha acontecido. Eles estavam convencidos de que já eram como os anjos e, portanto, não eram obrigados a se casar. Em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 ao 16, Paulo começa com a afirmação que é o seguinte, que não é seu próprio mandamento, mas a do Senhor. Mas para o casado eu dou as instruções, não eu, mas o Senhor, que a esposa não deve deixar seu marido. O fato de o marido ou ela não ser um crente não é motivo para o divórcio. Mas se o parceiro incrédulo se separar, que seja assim, diz Paulo. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está vinculado a ele. É para a paz que Deus te chamou. Há uma distinção entre um crente que se afasta e um crente cujo companheiro incrédulo se afasta. A iniciativa do divórcio deve partir do incrédulo, nunca do crente, e não a não ser em caso de adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim, a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Mateus capítulo 19, versículo 10. Que esse ensinamento é difícil, não é exclusivo para nós, pois a partir do versículo 10 de Mateus 19, os discípulos testemunham o quão difícil eles acharam esse ensinamento para receber também. Na verdade, dizem que seria melhor não casar. Jesus então se refere aos eunucos, seja desde o nascimento ou feito por si mesmo pela mão dos homens, ou eunucos para o bem do reino dos céus, ou são aqueles como o apóstolo Paulo, que são solteiros por causa do trabalho evangélico. Mas tal adoção não deve ser imposta a ninguém. É um dom, como Paulo o descreveu e como Jesus disse, que aquele que é capaz de recebê-lo, receba. Se formos casados, então devemos fazer tudo o que pudermos para manter e crescer nossa relação com o nosso cônjuge, para a glória de Deus e o avanço do reino. Se formos solteiros, devemos usar nossa solidão para a glória de Deus e o avanço do reino. Por ambas as situações, que Deus nos dê graça e alegria para servi-lo. O divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tópico 2. A sutileza da normalização do divórcio. Subtópico 1. O divórcio no seu aspecto legal. Vamos falar da história do divórcio em nosso país. A fonte dessa informação é o site Jus Brasil, ok? Deixando claro que é só um apanhado de informações que você, professor, saberá até onde conduzir no tempo de sua aula. Isso aqui é uma parte histórica, tá? E é bom deixar
mais velhos, né, contarem algumas lembranças da sua época ou histórias vividas de sua época. Sei também que esse assunto irá gerar muitas indagações, principalmente na classe das mulheres, mas nosso compromisso é com a verdade, com a palavra de Deus. Em 1827, com a proclamação da independência e a instauração da monarquia, o Brasil permaneceu sob a influência direta e incisiva da Igreja Católica em matéria de casamento, não só de casamento, mas uma criança, para ter o documento de certidão de nascimento, dependia da Igreja Católica e ser batizada, senão era considerada uma criança, uma pessoa pagã. O decreto firmava a obrigatoriedade das disposições do Concílio de Trento, isso lá na Itália, entre 1545 e 1563. Nesse concílio foram realizados os dogmas de fé questionados pelos protestantes com os 7 sacramentos, a autoridade papal, a salvação pelas obras, o culto ao santo e muitos outros. E da constituição do arcebispado da Bahia, consolidando a jurisdição eclesiástica nas questões matrimoniais. Em 1861, no Brasil Império, houve a primeira flexibilização da Igreja Católica, decreto que regulamentou o casamento entre pessoas de seitas dissidentes, ou seja, qualquer outra religião que não fosse católica, de acordo com as prescrições da respectiva religião. A inovação foi passar para a autoridade civil a faculdade de dispensar os impedimentos e de julgar nulo o casamento. No entanto, admitia-se apenas a separação pessoal, a de corpos. Em 1889, proclamada a República em 15 de novembro de 1889, houve a separação entre a Igreja e o Estado e a necessidade de regulamentar os casamentos. Em 1891, ante a persistência da realização exclusiva do casamento católico, foi expedido um novo decreto, em 26 de junho de 1890, dispondo que o casamento civil deveria preceder a cerimônia religiosa de qualquer culto. Foi disciplinada a separação de corpos, sendo indicadas as causas aceitáveis: o adultério, a cívia, que é maus tratos, ou injúria grave, abandono voluntário do domicílio conjugal por 2 anos contínuos e mútuo, consentimento dos cônjuges se fossem casados há mais de 2 anos. Em 1893, o deputado Érico Marinho apresentava no parlamento a primeira proposição divorcista. Em 1896 e 1899, renova-se a tentativa na Câmara e no Senado. Em 1900, o deputado provincial Martinho Garcês ofereceu no Senado um projeto de divórcio vincular. A proposição foi barrada. Em 1901, o jurista Clóvis Bevilacqua apresenta, após 6 meses de trabalho, seu projeto de Código Civil, que foi duramente criticado pelo então senador Rui Barbosa e por vários juristas. Seu projeto sofreu várias alterações até sua aprovação em 1916. Tal como no direito anterior, permitia-se o término da sociedade conjugal somente por via de desquite, amigável ou judicial. Eu acho engraçado porque os jovens de hoje, eu acho, que nunca ouviram essa palavra desquite. Eu, quando era criança, não só minha mãe, mas outras vizinhas da rua, ela não falava com uma outra vizinha porque ela era desquitada. E quem era visto falando com ela ficava mal falada. A sentença do desquite apenas autorizava a separação dos cônjuges, pondo o termo ao regime de bens. No entanto, permanecia o vínculo matrimonial, ou seja, a pessoa permanecia casada, só era separada de corpos. A enumeração taxativa das causas do desquite foi repetida. Por quais motivos poderia ter o desquite, separação de corpos? No caso, na tentativa de adultério, tentativa de tentar matar, os maus tratos, inclusive grave abandono voluntário do lar conjugal. Foi mantido o desquite por mútuo consentimento.
A legislação civil inseriu a palavra desquite para identificar aquela simples separação de corpos. Em 1934, a indissolubilidade do casamento torna-se preceito constitucional na Constituição do Brasil em 1934. Em 1937, a Constituição de 10 de novembro de 37 reiterou que a família é constituída pelo casamento indissolúvel, né, sem a referir a sua forma. O mesmo preceito foi repetido nas Constituições de 46 e 67. Em 46, ainda na vigência da Constituição, várias tentativas foram feitas no sentido da introdução do divórcio no Brasil, ainda que de modo indireto. Seria acrescentada uma quinta causa da anulação do casamento por erro essencial, consistente na incompatibilidade entre os cônjuges, com prova de que, após decorridos 5 anos da decretação ou homologação do desquite, o casal não estabelecera a vida conjugal. Proposta também dessa emenda constitucional visando a suprimir a Constituição a expressão de vínculo indissolúvel do casamento civil. Começa aí. Em 69, de acordo com a carta ortogada pelos chefes militares, qualquer projeto de divórcio somente seria possível com a aprovação de emenda constitucional por 2/3 dos senadores, ou seja, 44 senadores e de 207 deputados. Em 1975, apresentada a emenda à Constituição de 69, permitindo a dissolução do vínculo matrimonial após 5 anos de desquite, separação de corpos ou 7 de separação de fato. Em sessão do dia 8 de maio de 75, a emenda obteve maioria dos votos, 222 contra 149, porém insuficiente para atingir o quórum exigido de 2/3.